Bem-vindo a todos. No vídeo passado, a gente tinha visto como linearizar o modelo da exponencial. E aí depois a gente aplicou aí o método de mínimos quadrados para o modelo linearizado. Certo? Vamos ver agora outros dois exemplos. No primeiro a gente vai ver como é que a gente lineariza uma equação de potência. E depois como é que a gente lineariza essa equação y igual a x dividido por b mais x. Bom, então a equação de potência ela vai ter aqui esse formato: y igual a alfa x elevado a beta. Certo? Então aqui é diferente da exponencial, eu não tenho aqui o e elevado a x, então eu não tenho e elevado a beta x, eu tenho x elevado ao beta. Então aqui são invertidos, tá? E o processo vai ser muito parecido com o da exponencial. Primeiro a gente vai então aplicar o logaritmo dos dois lados. Aplicando o logaritmo dos dois lados, a gente acaba chegando aqui, ó, nessa equação. Tá certo? E aqui a gente, de novo, a gente consegue enxergar aqui a equação de uma reta y igual a θ0 mais θ1 vezes x. E nesse caso, o y continua sendo o logaritmo do y, né? O θ0 agora vai ser o logaritmo de alfa. O beta continua sendo o θ1. E agora o meu valor aqui, o meu vetor x, ele vai ser o logaritmo do x, tá certo? Então, aqui agora as mudanças que a gente vai ter aqui em relação à exponencial, a gente vai entrar aqui, ó, na hora de entrar com o vetor y, a gente vai aplicar primeiro o logaritmo. Na hora de entrar com o x, a gente também vai ter que aplicar o logaritmo de x. E aí o beta e o θ1 vão continuar tendo a mesma relação. O beta vai ser igual a θ1 e o alfa vai ser o e elevado ali a θ0. Certo? Então a gente vai ter aqui o cálculo aqui de alfa e beta vão ser feitos aqui da mesma forma, só que agora o x aqui ele vai ser centrado de forma diferente. Então imagina aqui que eu tenho esses conjuntos aqui de pontos, tá? Aqui eu peguei aqui do livro do Chapra, métodos numéricos aplicados com MATLAB. Então imagina que a gente tem aqui esse conjunto de pontos. E aqui então eu faço aqui o mesmo processo. O primeiro eu crio ali os meus pontos. Aí eu vou criar aqui um data frame para eles, tá? E consigo então pegar ali os valores de x e de y. Bom, para o método dos mínimos quadrados, o meu vetor x, eu vou pegar aqui, no caso eu peguei o logaritmo da base 10. Poderia ser o ln também, não faria muita diferença, tá? Então eu pego aqui o logaritmo da base 10 de x e depois eu adiciono ali uma constante para a função OLS aqui da biblioteca Stats Modules. O y, eu faço a mesma coisa, aplico ali o logaritmo da base 10, certo? E entro ele aqui na função OLS. Chama a função fit, e aí você tem lá os parâmetros. Então, como é que eu peguei o logaritmo da base 10, aqui fica mais fácil, que é 10 elevado ali a minha constante, e o beta vai ser o próprio valor do x. Certo? E aí eu consigo então plotar alfa vezes x elevado a beta. Então aqui eu tenho então o ajuste aqui de uma curva de uma curva de potência, tá? Em cima desses pontos. Eu tenho aqui o valor do r quadrado. Também observa que foi um bom ajuste. E acaba passando bem ali pelos pontos. Explica bem ali os valores.
Bom, se eu tiver aqui agora um modelo aqui com essa cara aqui, ó, y igual a x dividido por b mais x, observa que também é possível a gente linearizar esse modelo, certo? Se eu tenho então aqui esse formato aqui, ó, eu posso aqui inverter os termos, tá certo? Então eu pego aqui 1 sobre y e inverto isso aqui também, 1 sobre essa fração aqui. E aí, se a gente rearranjar os termos, eu vou obter aqui 1 sobre y vai ser igual a 1 sobre alfa mais o beta dividido por alfa x, certo? E aqui a gente então também consegue enxergar aqui, ó, eu também consigo aqui enxergar a equação de uma reta, certo? Onde agora o y que eu vou entrar por mínimos quadrados vai ser 1 sobre o y, o θ0 que eu vou achar vai ser igual a 1 sobre alfa, o beta, sabe que agora o beta aqui, ó, eu vou ter que o θ0 vai ser esse valor aqui, o θ1 vai ser esse pedaço aqui, ó, beta dividido por alfa, e o x, aqui isso aqui, se eu separar esse termo aqui, isso aqui eu vou ter aqui 1 sobre x. Então, eu vou ter que o x que eu vou entrar vai ser o inverso dos meus valores originais. Certo? Então, essa é a relação que eu vou ter aqui, ó. O y vai ser 1 sobre y, θ0 vai ser 1 sobre alfa, θ1 vai ser beta sobre alfa, e o x que eu vou entrar no mínimos quadrados é o inverso dos dados originais. Certo? Bom, essa equação aqui, esse formato aqui, ele aparece aqui, ele é interessante porque ele acaba aparecendo em algumas equações. Então, por exemplo, essa equação aqui, Michaelis-Menten, ele é utilizado para descrever aí essa parte aí dessa área chamada cinemática enzimática, tá certo? Que é o quê? Que são o estudo das reações químicas onde você tem enzimas associadas, tá certo? E aí, esse funcionamento aqui, esse comportamento de como que uma enzima ele reage ali, a velocidade inicial de catálise, ele acaba muitas vezes, muitos desses, você consegue modelar eles usando aqui esse tipo de equação, certo? Então, imagina aqui que eu tenho então eu quero descrever aqui uma cinemática enzimática. Eu tenho aqui então o meu modelo que eu vou querer ajustar é esse aqui, ó, V0 é velocidade inicial de catálise, certo? E ela depende aqui da concentração do substrato, certo? Como que ela depende? Eu vou ter aqui uma velocidade máxima, tá certo? E eu tenho aqui, eu tenho uma saturação aqui que é dado aqui pelo esse fator aqui Km, certo? Então, se a gente observar aqui, ó, essa equação, ela vai ter esse formato aqui, tá certo? Esse formato a gente consegue aqui descrever ele aqui, pensar ele em duas formas, né? A gente tem aqui uma fase inicial onde inicialmente ela aparece aqui como uma reta. Então ela tem um comportamento aqui linear no começo. E depois ele vai e fica constante, tá certo? E aí esse constante aqui, ele atinge aqui esse patamar V máximo, e aí eventualmente ele fica constante. Então a gente tem duas fases. Nessa primeira fase, ela tem aqui um comportamento mais ou menos linear, proporcional ao concentração do substrato, e depois ela independe aqui, ela satura
e alcança aqui um valor de V máximo, certo? Então, essa é a ideia aqui da função, ela tem essa cara, tá? O km, então, é esse valor aqui, onde é o valor da concentração, onde eu atinjo metade do valor de V máximo, certo? Então, e aí você tem, então, essa equação, certo? Então, essa equação que está aqui, ela tem esse formato aqui, esse tipo de gráfico, certo? Então, imagina que eu tenho aqui, ó. Então, se eu linearizar aquela equação, eu vou chegar aqui nesse formato, 1 sobre V0 é igual a km dividido por V máximo, vezes 1 sobre a concentração de S, mais 1 sobre V máximo, tá certo? Que é, aqui, apesar dos símbolos aqui estarem um pouco mais carregados, e é também uma equação de uma reta, tá? Então eu tenho aqui o V0, vai ser minha variável que eu quero predizer, e o S vai ser a minha variável aqui independente, certo? Então, o S aqui é o X, né? 1 sobre S vai ser o meu X, 1 sobre V0 vai ser o meu Y, o θ0 vai ser 1 sobre o V máximo, e o Km sobre V máximo vai ser o θ1, certo? E aí, você descobrindo, então, o θ0 e o θ1, você descobre aqui o valor de V máximo, descobrindo o valor de V máximo e sabendo o valor de θ1, você sabe o valor de Km, e aí você sabendo esses dois valores, você sabe, então você consegue plotar aqui o gráfico, você tem aqui a equação dos parâmetros para esse modelo. Então imagina que eu tenho aqui, ó, esses dados aqui de velocidade inicial, que foram feitos aqui, então eu tenho a velocidade inicial e a concentração aqui que eles estavam para cada uma dessas velocidades. Então, você sabe que as concentrações aqui, elas vão variando aqui de 10 em 10, tá certo? E aí tem as minhas velocidades também variando. Então, com base então aqui em com base aqui nesses dados, o que eu faço aqui? Então aqui o processo aqui inicial é o mesmo. Escrevo aqui os meus valores, crio aqui um data frame do pandas, crio minhas variáveis S e V0, e aí eu faço as transformações aqui da minha linearização. Então o Y é 1 sobre V0, o X é 1 sobre S. Então, lembrando aqui, ó, o X é 1 sobre S e o Y é 1 sobre V0. Então, tem aqui as duas transformações. Eu vou querer, então, na hora de fazer a regressão linear, eu quero achar ali o meu constante, né, o meu θ0. Então, adiciono aqui a constante, chama a função para fazer a linearização, e aí eu consigo aí imprimir os resultados. Tá vendo que aqui o resultado aqui, o ajuste foi muito bom. E aí eu tenho então os parâmetros, aqui o 0 e o 1. O V máximo é 1 sobre, então aqui voltando aqui, ó, o V máximo, né? O, o V máximo vai ser 1 sobre θ0. Então, invertendo aqui, eu vou ter V máximo 1 sobre θ0. Então, V máximo 1 sobre θ0. E o Km vai ser o θ1 vezes o V máximo. Então, eu tenho aqui o Km vai ser o V máximo vezes o valor de θ1. Certo? E aí eu consigo, então, achar aqui o meu modelo. E aí, se você quiser plotar aqui, você consegue plotar aqui de volta. Eu tenho aqui o gráfico, então, dele
dele sendo plotado, tá vendo aqui? Observa que eu tenho aqui uma entrada linear bem forte, depois ele satura aqui em 0,25. Ok? Beleza, pessoal? Obrigado. Até o próximo vídeo.